Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Você que acordou aí por volta das 6 da manhã, agora são 6h10, dia 7 de novembro, terça-feira. Estamos no 9º dia da nossa campanha aí de 21 dias de jejum e oração. Eu espero que esteja sendo para você uma experiência única de crescimento espiritual, intimidade com Deus, que o teu espírito se fortaleça de tal maneira que você realmente possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar aqueles que estão à sua volta. De todo o meu coração, essa é a minha oração por você, pela sua casa, para que realmente, através desse ambiente aqui virtual de comunhão, onde nós ministramos a palavra, onde nós estamos orando, você possa absorver tudo e abençoar aqueles que estão ao seu derredor aí, em nome de Jesus. Então, nós estamos no 9º dia e vamos ler o capítulo 9 de João, o Evangelho de João. Então, vamos ler o capítulo 9, depois faremos uma breve meditação e, por fim, faremos aquela corrente de oração num só espírito, num só pensamento, em um só propósito, na presença do Senhor. Então, leiamos juntos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Estou lendo a versão NVI, a nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que
que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês não querem ser discípulos dele? Então o insultaram, dizendo: discípulo dele é você. Não somos discípulos, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa assim. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que tem falado com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Capítulo extraordinário do Evangelho de João, que traz verdades que são maravilhosas se você parar e refletir, pensar e permitir que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Eu tenho certeza que muito além das minhas palavras, você vai encontrar uma revelação de Deus para a sua vida. Mas depois leia com mais calma e perceba que o Evangelho de João está trazendo aqui um relato de um milagre extraordinário. A cura de um cego por si só já é um feito extraordinário, é uma obra sobrenatural, é algo que só Deus pode fazer. Mas a cura de um cego de nascença, de alguém que nasceu cego, é realmente um feito único, exclusivo. Tanto que naquela época, na época de Jesus, a cura de um cego de nascença era tido como um milagre que somente o Messias poderia fazer. Ou seja, era tido como um milagre messiânico. E mesmo assim, diante de uma multidão de pessoas, diante dos religiosos, muitas pessoas não creram que Jesus era o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Então o Evangelho de João traz esse relato para que possamos crer, irmão. Essa é a grande questão na vida espiritual. Eu sempre digo aqui na igreja que o mundo espiritual é acessado através da fé. Se você acessa a sua conta porque você tem uma senha e um cartão que dá a você poderes sobre a sua conta bancária, eu digo para você que a fé nos dá permissão de acessar o mundo espiritual. É necessário crer. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, meu amigo, hoje o Senhor está nos conclamando, nos chamando a acreditar, a confiar, a descansar na sua graça e no seu poder. Vejamos então um resumo desse relato. A Bíblia fala que Jesus, então, ele está em Jerusalém, ele encontra um homem que é cego por nascença. Este homem, ele é avaliado pelos discípulos
E os discípulos perguntam ao mestre o que aconteceu com ele, porque se ele havia nascido cego, se ele nasceu cego, é porque ou ele pecou ou seus pais pecaram, porque naquela época, a tradição judaica, pela tradição judaica, eles entendiam que o mal era cometido por alguém como recompensa das suas ações más. Mas Jesus aqui é enfático dizendo que nem sempre é assim. Nem sempre. Simplesmente a pessoa nasceu cega e Jesus disse para que a glória de Deus se manifestasse através deste homem. Jesus então faz um gesto simples e curioso. Ele pega um pouco de barro, um pouco de pó, mistura com a sua saliva, passa no olho do rapaz, ordena que o rapaz vá até o tanque de Siloé e ali lavasse os seus olhos. E a Bíblia diz então, no versículo 7, que no momento em que ele lava os olhos, os seus olhos ficam curados. De uma forma inexplicável, de uma forma extraordinária, aquele homem recebe a cura de um mal, de um feito que até então ele não tinha esperança nenhuma de ver, ele nunca havia visto. Mas Jesus, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, cura aquele homem. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não acreditam. Se tem, por um lado, pessoas que acreditam em coisas que são banais e fúteis, bobeiras, se tem aquelas que acreditam em tudo, são até místicas, acreditam em situações corriqueiras da vida que não tem poder nenhum sobre nós. Por outro, nós temos aqueles que, mesmo presenciando o milagre, têm um coração duro e fechado e não permitem que o Espírito de Deus fale com eles. Infelizmente, havia entre o auditório ali, entre a plateia, melhor dizendo, de Jesus, havia muitos religiosos, porque esses religiosos estavam buscando ocasião contra o Cristo. Porque Jesus efetuou esse milagre num dia de sábado e eles eram apegados a isso, religiosos, legalistas, de modo que o bem, o milagre não poderia ser feito para uma pessoa no dia de sábado. Jesus então condena esse comportamento desses homens e eles investigam então sobre a natureza do milagre, porque eles queriam saber se realmente aquele homem foi curado, apesar do testemunho que ele dá. Ele fala, eu era cego, agora eu vejo. Apesar do testemunho dos seus pais, que disseram, meu filho nasceu cego, agora ele vê. Apesar de várias pessoas que presenciaram o feito, ainda assim, os fariseus não queriam acreditar, porque estavam com preconceito, estavam com inveja, estavam até mesmo com medo do que poderia acontecer se eles reconhecessem que Jesus era o Cristo. Mas, irmãos, nós não podemos ter um coração duro. Nós não podemos endurecer a nossa cerviz. Nós precisamos ter boa vontade em relação à obra de Deus, aos feitos de Deus, àquilo que Deus fala, como Ele age. Porque eu tenho comigo que aquele que tem boa vontade em relação às coisas espirituais alcança o favor de Deus muito mais rápido, enquanto que a incredulidade, a dureza de coração se torna grande obstáculo na vida da pessoa, impede a pessoa de receber a bênção de Deus. Então, esse homem, ele não apenas recebeu a bênção da cura dos seus olhos, mas a Bíblia também diz no final do capítulo que ele recebeu por fim a salvação, porque ele teve o privilégio de ouvir do próprio Senhor Jesus que o Senhor Jesus era o Filho do homem, o prometido, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Ele então aceita, acredita e adora o Senhor. Então, para finalizar a minha reflexão com você precisa tomar uma decisão. Você precisa buscar a Deus e permitir que o Espírito de Deus fale com você. E quando Ele falar, que você tenha um coração aberto, suscetível à ação do Espírito Santo, e você não endureça o seu coração. Muitas pessoas, infelizmente, não são abençoadas. Não porque Deus não quer abençoar, mas porque elas não acreditam. Porque no fundo do coração, elas têm um medo de confiar. Não sei exatamente qual a razão. Muitos porque confiaram e foram decepcionados, outros porque apoiam demais na razão, outros porque apoiam nos sentimentos,
outros são como Tomé, precisa ver para crer. Mas independentemente, você precisa colocar o seu coração na presença de Deus e falar: Senhor, se revela a mim, se mostra para mim, Senhor. Mostra o teu caminho, mostra o caminho da salvação. Eu preciso andar na tua presença. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você procurar, você vai encontrar a graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Quero convidar você a orar. Eu vou orar também, vou estar colocando a sua vida perante o Senhor, a sua casa, a sua família, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo o que está acontecendo com você. Eu sei que o nosso Deus conhece bem e Ele poderá fazer infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Estou colocando aqui também na minha tela aqui os pedidos de oração, que vamos colocar esses pedidos na presença de Deus, pois é para isso que estamos fazendo essa campanha de jejum e oração. Essa campanha ela tem propósito. Essa campanha ela tem motivos, ela tem razões para fazermos. E evidentemente Deus nos abençoará. Mas a principal razão do jejum e da oração é buscar a presença de Deus. Você e eu, nós precisamos mais da presença do Senhor. Então feche teus olhos um pouquinho, vamos orar nesse momento, vamos colocar diante de Deus cada um desses pedidos. Eu coloquei aqui 10 no encarte, lá na rede social da igreja, no Instagram, Facebook, você vai encontrar esse material disponível, tá bom? Se você entrar em contato conosco também aqui em Cataguás, nós podemos também te fornecer o encarte, onde tem tudo explicado ali de como está funcionando a nossa campanha aqui de jejum e de oração. E o desejo do meu coração é que você seja abençoado por Deus de uma forma extraordinária. Vamos orar. Deus bondoso e querido, engrandecido, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida, pelo dia de hoje, meu Deus, que se inicia, por essa semana, Senhor, que estamos vivendo em tua presença. Tu és o nosso Senhor e Salvador, tu és o nosso Rei, tu és o soberano da nossa alma. Te amamos, Senhor, te engrandecemos, te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, tu és o nosso tesouro. Não há outro bem além de ti, meu Deus. Eu te peço misericórdia, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Sonda o meu coração, meus pensamentos, minhas intenções, motivações, meu Deus, e purifica-me, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Purifica e lava-me, e serei mais alvo do que a neve, diz a tua palavra. Purifica também o coração dos meus irmãos que estão comigo em oração. Lava-nos completamente, meu Deus, para que possamos adentrar, ó Deus, em tua presença, com ações de graças, com louvor, com adoração, em espírito e em verdade. Queremos orar, ó Deus, por esses 21 dias de jejum e oração, por cada irmão que está participando, colocando, meu Deus, a vida deles nas tuas mãos, pedindo uma renovação espiritual, um avivamento espiritual, pedindo a Deus que sejam batizados com o Espírito Santo, com poder e fogo, que haja realmente, ó Deus, a manifestação dos dons espirituais sobre a vida dos teus filhos, meu Deus. Que os teus filhos se sintam, ó Deus, encorajados, inspirados a servir ao Senhor, a abençoar aqueles que estão à sua volta, seja o nosso vizinho, vizinha, seja colega de trabalho, de faculdade, de escola ou na rua, nossos familiares, amigos e parentes. Meu Deus, usa a nossa vida como sal no meio da terra, como luz no meio das trevas, para a glória do teu nome, Senhor. Que a nossa vida faça diferença nesse mundo, meu Deus. Por isso nós precisamos de ti, ó Deus. Precisamos do teu Espírito, Senhor. Precisamos da tua graça, Senhor Jesus. Porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Trabalha, Senhor, para que haja comunhão espiritual entre os irmãos. Um só pensamento, um só propósito, um só amor, uma só fé, uma só esperança. Que haja unidade entre o teu povo, Senhor, não apenas aqui na Igreja Central de Cataguás, mas em todas as igrejas, porque o teu povo não tem placa denominacional, mas que estejamos unidos em um só propósito, buscando a tua presença,
porque eu tenho certeza que Jesus está voltando. Os sinais apontam para isso, meu Deus. Pai amado, eu oro por cada família, por cada irmão, por cada irmã, desde as crianças, passando pelos pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, terceira idade também, Senhor. Que eles, ó Deus, possam desfrutar da Tua graça de uma forma extraordinária, meu Deus. Ajuda-nos a ganhar almas, a evangelizar, a falar do Teu amor, Senhor, àqueles que não Te conhecem. Ajuda-nos a ser uma bênção aqui nessa cidade, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Pedimos, ó Deus, a manifestação da Tua graça nos nossos cultos, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, nos cursos, ó Deus, dos casais, no curso de formação de líderes, no curso de preparação para batismo, de transição. Pedimos a Tua presença em cada GECEL, Senhor. Abençoa nossos GECELs, que a Tua glória se manifeste em cada ambiente do GECEL, que as vidas sejam atraídas por essa presença gloriosa e que haja multiplicação dos nossos GECELs. Oramos, ó Deus, porque no dia 19 de novembro faremos uma grande festa espiritual, Senhor, de multiplicação, de batismo, de crescimento, celebrando cada vida, Senhor, que foi alcançada pela Tua graça e pelo Teu amor, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua igreja continue sendo relevante, atuante nessa cidade. Oramos pela restauração da nossa cidade, pela cura da nossa terra, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse em Sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Sendo essa terra o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, a nossa igreja, ó Deus, nosso país, sara a nossa terra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, também quero orar por cada pastor, missionário, missionária, pastora, bispo. Quero colocar o meu bispo nas Tuas mãos, bispo Gilberto, Senhor, os membros do Conselho Ministerial Regional, meus colegas nas Tuas mãos, cada SD, cada pastor que tem sob sua responsabilidade, meu Deus, a ovelha, o povo, o rebanho. Orar, ó Deus, pelos missionários que estão no campo e pedir, ó Deus, que o Senhor lhes conceda saúde física, emocional e espiritual. Que o Senhor conceda graça, autoridade, discernimento para os Teus filhos, ó Deus, atuarem onde estão com poder, ó Deus, em nome de Jesus, repreendendo o mal, combatendo o reino das trevas, propagando a verdade do Evangelho, Senhor, anunciando que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, amando, cuidando e servindo de cada alma, ó Deus, que está sob os nossos cuidados, Senhor. Abençoa os Teus filhos, os pastores, missionárias e missionários, para que não falte o pão de cada dia. Eles tenham, ó Deus, sempre, ó Deus, o que necessitam, sejam bem-sucedidos e prósperos em nome de Jesus. Pai, também quero orar por cada empresário, trabalhador liberal, por cada irmão assalariado e pedir a bênção da prosperidade sobre suas vidas. Que eles comam o melhor dessa terra, Senhor. Que eles sejam prósperos, generosos, abençoem a obra, o reino, invistam, semeiam, pois fazendo isso eles colherão muito mais em suas vidas. Oramos para que essa mentalidade generosa seja, ó Deus, abundante no meio do Teu povo, Senhor. Que toda mesquinhez, avareza, materialismo, pensamento egoísta seja repreendido no meio de nós, ó Deus. Porque para que possamos agir como Jesus, que deu a sua própria vida pela salvação da humanidade. E a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor para todos sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Quero te agradecer pelo tempo que você passou conosco aqui, te louvar pela sua perseverança. Estamos no 9º dia, mas ainda temos aí pelo menos mais 12 dias pela frente. Não desista, persevere, vá até o final, faça um propósito espiritual com Deus e eu tenho certeza absoluta que você, no final dessa campanha, você vai dar o brado de vitória, o brado de gratidão, de adoração a Deus,
que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um grande abraço, uma ótima semana do pastor Luiz Henrique para você, para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.